tiver Bíblia, já pode pegar as suas. Você não contar? Não, já paguei aquela. Vamos pegar a Sagrada Escritura, né? Tá, Dani? Não, obrigada. Vamos pegar a Sagrada Escritura. Hoje nós vamos falar de um tema chamado Quero mergulhar nas profundezas, hein? Quero mergulhar nas profundezas. Primeiramente, o que é mergulhar, né? A gente entender o que nós vamos falar nessa noite. Mergulhar é uma forma de abandono, de você se abandonar. É que nem o mergulhador, né? O mergulhador. O mergulhador, quando ele mergulha no mar, ele se abandona. Ele vai se abandonando e quanto mais ele vai muito mais fundo, mais ele vai abandonando e vai ficando lá, entendendo aquilo que está acontecendo ao redor dentro do próprio mar. Deus quer que sejamos assim, que nos abandonamos nele. Nos abandonamos nele. E nós vamos pegar a palavra de Ezequiel, capítulo 47, para nós entendermos o que é isso, né? O que Deus quer nos falar? O que Deus quer nos falar? Ezequiel 47. Versículo de 1 a 12. De 1 a 12. Ele me fez voltar até a entrada do templo. Eu vi água vertendo por debaixo da solteira. Eu convido você agora a fazer uma experiência agora. Enquanto nós vamos lendo, você vai imaginar que você está na praia. Você vai imaginando esse texto, você vai imaginar que você está na praia. Na praia. Por que na praia? Porque é onde tem mar, onde tem água. Onde tem água, né? E esse texto vai falar muito disso da água. Da água, né? Então imagine que você está na praia quando você vai ler esse texto. Ele me fez voltar até a entrada do templo. E eu vi água. Vertendo por debaixo da soloteira do templo, em direção leste. Pois a fachada do templo estava voltada para o leste. A água corria. Imagine essa água correndo em direção a você agora. Vai imaginando essa água correndo em direção a você, do lado direito do templo. E o som do altar. Ele me fez sair pela porta norte de uma volta para fora,
até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Nós vamos adentrar daqui a pouco nesse o que é esse lado direito. Quando o homem saiu em direção leste, com uma corda, mediu na mão, mediu 500 metros e fez atravessar a água, que chegava até os tornozelos, mediu outros 500 metros e me fez atravessar a água, chegava até os joelhos. Agora eu te convido, você, a ir entrando nesse mar, para você entender o que essa sagrada, esse texto está nos falando. Vá entrando nesse mar agora. Mediu mais uns 500 metros e fez atravessar a água até chegar à tua cintura. Deixa essa água chegar à tua cintura. Vai adentrando nesse mar. Vai adentrando. Mediu outros 500 metros e era um rio que não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto que se tornaram um rio impossível de atravessar a não ser amado. E ele me disse: filho do homem, depois de me feito, não se desanime, não se distraia, entra no que está dizendo o texto. Fez caminhar a volta pela margem do rio. Voltando eu vi junto à margem muitas árvores de um outro lado do rio. E ele me disse: esta água corre em direção ao distrito oriental, desce para Arabá e desemboca no mar nas águas salgadas. Elas são semeadas aonde quer que o rio chegue, todos os animais se movem, poderão viver, e haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas saneadoras. Haverá vida aonde quer que o rio chegue. Haverá pescadores parados à beira do mar, desde Agadi até Engadindi. Haverá um segador de rede. Quanto às espécies de peixe, haverá tão grande variedade de peixe como o mar Mediterrâneo. Mas os seus alagados, lagunas, não serão saneados, serão de salinas. Nas margens do rio e de ambos os lados crescerá toda espécie de árvore frutífera, cujas folhas não cairão, cujos frutos jamais terminarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banharam saem do santuário, seus frutos servirão de alimento nas suas folhas como um remédio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O primeiro ponto que nós vamos meditar sobre essa palavra é o versículo 3. Quando o homem saiu em direção a leste com uma corda, mediu. Melhor, o versículo 1. A água corria do lado direito do templo, sul do altar. A água corria do lado direito do templo do altar. Isso te faz lembrar alguma coisa? Meu irmão, minha irmã, será que isso faz lembrar alguma coisa? Se não se faz, eu vou te ajudar. A cruz.
Quando Jesus foi crucificado, e o soldado ficou a lança no coração dele, o que aconteceu? Jorrou sangue e água. O que quer dizer aqui essa palavra, esse versículo? A água do santo batismo, a água do santo que nos lava das imundícias dos nossos pecados, das nossas faltas, e o sangue que é a Eucaristia. Mas vamos deter pelo primeiro ponto, na água. O que a água faz? Ela limpa. Ela vai nos limpando. Ela vai nos santificando. Deus quer nos dizer com essa palavra que eu e você, para mergulhar nas profundezas, é preciso deixar-se mergulhar e se banhar pela ação do Espírito Santo. É preciso deixar nos lavar pelo Espírito Santo. É preciso, meu irmão, é precisa, minha irmã. Senão a nossa vida não vai produzir fruto, se nós não deixarmos o Espírito Santo nos lavar. O interessante dessa passagem é que ela vai dizer, vai continuar. A água vai até os tornozelos. Como é que você está na sua vida com o Espírito Santo? Ele apenas tem sido aquele Espírito Santo que você pisa e só molha o pé, que você está mandando só o pé. O dedinho. Sabe quando, já viu quando você vai... Já viu quando a criança vai no mar? Só coloca o pontinho do dedo. Aí o papai e a mamãe pega a criança e vai levando até um pouquinho mais pra frente. A criança começa a se bater assim. Aí, depois que ela se acostuma, ela faz festa. Ela quer ir mais pra frente. Não quer sair mais da água. Assim o Espírito Santo quer fazer conosco, meu irmão. Assim o Espírito Santo quer fazer com você, minha irmã. Como uma criança que fica muitas vezes agitada, muitas vezes com medo, mas ele quer arrancar esse medo e quer que você mergulhe. E quer que você vai mais profundamente. Ele quer. Por que ele quer isso? Porque só um homem e uma mulher mergulhada no Espírito Santo é capaz de produzir frutos. É capaz de produzir frutos. A palavra continua. Onde esse rio passava, o que acontecia? Criava vida. Trazia vida. Eu e você tem que ser homem da vida. Onde passa, vai gerando a vida do Espírito Santo na vida das pessoas. Na vida das pessoas. Mas eu não sei falar, como diz o profeta Jeremias. Eu sou apenas uma criança. E Jesus vai dizer assim: não diga que sou apenas uma criança. Porque aquilo que eu mandar dizer, você dirá. A quem eu mandar você ir, você irá.
Meu amado irmão, minha amada irmã. É preciso que eu e você entenda que de entrar no coração de Jesus, onde jorra essa água, onde jorra essa água, onde jorra essa água. O texto continua dizendo muita coisa, uma coisa interessante. Haverá vida onde quer que o rio chegue. Haverá vida. Talvez você pense assim: poxa, podia estar cheio isso aqui, né? Poxa, podia estar. Mas o rio, lembre sempre, o rio ele começa numa nascente onde não tem nada. Não sei se vocês já perceberam, já teve a graça, você que está me ouvindo, que vai me ouvir, de ver uma nascente de rio. Vocês já tiveram? Eu já tive. E por isso que eu digo como que é. A nascente de um rio é algo pequenininho. É algo pequenininho. Não é aquela coisa estronjosa. Ele normalmente, a nascente de um rio, ele nasce numa montanha, numa rocha. Aquele pouquinho de água vai correr montanha abaixo e depois vai criando um corpo, vai abrindo caminho, isso, vai abrindo caminho, até desabrochar no mar. Mas essa nascente começa ali e não para. E não para. Eu quero dizer, meu irmão, você tem que ser essa nascente. É isso que esse texto está nos trazendo hoje. Esse rio começou pouquinho, no tornozelo, depois foi para a cintura, depois foi ao ponto de a pessoa não conseguir a não ser a nado. Você tem que ser homem ou uma mulher que queira mergulhar. Mergulhar. No raso você não mergulha, você não consegue mergulhar porque você se machuca. Por isso a igreja vai dizer: ide às águas mais profundas. Duc Naut, como diz o documento do Papa São João Paulo II. Duc Naut. Jesus disse para os discípulos: ide mergulhai nas águas mais profundas. Nas águas mais profundas. É uma pergunta que eu faço para você. Você tem mergulhado profundamente na sua vida interior? Na sua vida com Deus? Você tem deixado se vestir pela roupa de mergulho do Espírito Santo? Você tem deixado? Porque quem se deixa vestir pela roupa do Espírito Santo quer correr muito mais. Não consegue ficar parado. Não consegue ficar parada. Quer muito mais. Quer crescer na graça de Deus. Tem até uma música que fala que a graça de Deus cresce em nós sem cessar. Mas o que interessante, mais ainda esse texto vai nos dizer aqui.
onde o rio chegava, todos os animais se moviam e poderão viver. Uma pergunta que eu faço de novo. Você quer ser rio ou lagoa? Você pode responder alto. Rio. Você quer ser rio ou lagoa? Rio. Por quê? Por que rio? Por que rio e não lagoa? Pela dimensão da água? Pela nascente? Não, Não? Pelas profundezas? também não. Por que não rio? Por que rio ou não lagoa? Porque lagoa é parada. O rio é a correnteza. O rio corre, Flui, né? flui. E lagoa não. Lagoa não. Nós precisamos ser rio. Rio que corre. Rio que corre. Que corre. Porque quanto mais você é rio, mais você vai desabrochar no mar. No mar. E você se infunde naquele mar e você consegue entender o que é o oceano. O rio abre caminho. O rio abre caminho para você chegar no mar. No mar. E o que acontece no mar? Quanto você mais mergulha no mar, mais você descobre as riquezas. Mas que mar que é esse que Deus quer que nós mergulhamos? No mar do coração dele. O mar do coração dele. Nós vamos pegar essa Sagrada Escritura também para entender algumas coisas. Para entender que sinais o Espírito Santo nos dá quando nós estamos sendo esse rio. Para nós entendermos os sinais que o Espírito Santo nos dá para ser esse rio. Vamos lá para o Evangelho de São João, capítulo 16. Evangelho de São João, capítulo 16. Para nós entendermos os sinais do Espírito Santo na nossa vida. Os sinais de que você está sendo um rio. Os sinais que você está deixando se mergulhar nessa ação do Espírito Santo, como diz Ezequiel. Como diz o profeta Ezequiel. Versículos 6 a 15. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim, os vossos corações encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e o julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais o verei. Enquanto ao julgamento, o chefe desse mundo já está condenado. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. E ele não fará por si mesmo, mas dirá:
tudo quanto vier o ouvido, eu vos anunciará. E o que há de vir, ele me glorificará, porque receberá do que é meu, para anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, por isso eu vos disse. Ele receberá do que é meu, para vos anunciar. Primeiro ponto. Quem anda na vida no rio do Espírito Santo, duas coisas que acontecem com essa pessoa. Primeiro, ela se convence que é pecadora. O Espírito Santo convence ela que ela tem pecado. Ela tem pecado. Eu e você temos pecado quando nós deixamos guiar pelo Espírito Santo. Ele nos convence. Eles convencem. Isso é um sinal do Espírito Santo também. É um sinal do Espírito. Ele nos convencer dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas misérias. Ele nos convence. Para que ele nos convence? Para que nós saímos do pecado e entramos na verdade do Espírito, que é a busca da vida de santidade. A busca da vida de santidade. Notemos que o profeta Ezequiel fala de frutos. Fala de frutos. Ou seja, quando nós saímos da vida do pecado, o Espírito Santo nos leva a vivenciar os frutos do Espírito Santo, como diz o livro de Gálatas 5. Gálatas 5. O fruto do Espírito Santo. Então, os sinais do Espírito Santo primeiro é ele te convencer que você é pecador. E segundo, a certeza de que você precisa vivenciar a vida de santidade. Como diz o profeta Ezequiel, onde você passa, você deve levar o fruto da vida. O fruto da vida é a santidade. É a santidade na vida dos irmãos, das irmãs, e levar para que eles vivam a isso, mesmo que você seja criticado ou criticada. Porque o santo não é aquele que agrada a todos, mas aquele que tem a coragem de anunciar a vida em Cristo pela sua vida. E nesse sentido, entendemos que o Espírito Santo incomoda aqueles que estão no pecado também. Ele incomoda, porque a vida no Espírito Santo, ele tem que incomodar. Ela tem que incomodar. Outro ponto é sobre a justiça. Essa justiça de Deus. O Espírito Santo vai fazer você um homem, uma mulher justa. Que é um fruto. A justiça é um fruto do Espírito Santo também. Também. Outro ponto é sobre o julgamento. Que julgamento? O julgamento de você saber que o príncipe desse mundo já está julgado. E que você não precisa ter medo se você está em Cristo Jesus da condenação. Quem está em Cristo Jesus, sobre a graça de Cristo Jesus, não precisa ter medo do mundo. Do mundo que eu falo, das coisas erradas. Mas você precisa ser luz e anunciar Cristo Jesus nessa escuridão. Porque o príncipe desse mundo, que é o demônio, esse mundo tem um príncipe, se chama Satanás, se chama demônio. Ele já está julgado.
já está condenado. O profeta Ezequiel, ele fala, nessa leitura que nós falamos, sobre, que estamos meditando também dentro do Evangelho, ele fala no versículo 1, como eu disse anteriormente, sobre o rio, né? O rio que brota do interior, do coração. Para nós entendermos isso, vamos pegar o Evangelho de São João, capítulo 7. João 7, para nós entendermos essa profundidade que o profeta Ezequiel está dizendo. Que o profeta Ezequiel está nos dizendo. Capítulo 7, versículo 37 e 38. Só 2 versículos. No último dia, o mais importante dia da semana, da festa de Jesus, de pé exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do interior correrão rios de água viva. Que interior é esse? Que interior é esse? Vocês me falaram que vocês querem ser rio, né? É isso, né? É. Isso, né? Mas eu digo uma verdade ainda mais. Vocês já são rio. Porque o Evangelho, que dá clareza a essa passagem que nós estamos vendo, meditando de Ezequiel, está nos dizendo o quê? Que se você crê na Escritura, a Escritura na palavra de Deus, do seu interior correrão rios de água viva. Aí você entende porque o profeta Ezequiel está nos dizendo que onde o rio passava, criava vida. Onde ele passava, onde eu e você passar, tem que criar vida. Tem que gerar vida. E só pode ser um homem que gera vida, um homem e uma mulher que busca a santidade. Porque aquilo que não é santo não pode ser santificado. Se você não está vivendo a vida de santidade, buscando uma vida de santidade, e meu irmão, minha irmã, a coisa é muito séria. Meu irmão, minha irmã, a coisa é muito séria. Nós temos que buscar a santidade, sim. Temos que ser santo. Temos que ser santa. O rio só produz vida se ele tiver vida nele. O rio Tietê não produz vida. Mas a nascente do Tietê produz vida. Porque lá há uma água limpa. Por isso, no nosso interior tem que gerar essa água limpa, que é o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, você tem que ser esse rio de águas limpas. O seu coração tem que ser limpo. O meu coração tem que ser limpo. Para gerar essa vida. Para mergulhar nessas profundezas. Essa profundeza que está em nós. O mergulhar nas profundezas não é mergulhar no exterior, mas dentro de nós, como diz Santa Teresa. Mergulhar em si, dentro de si. E o Evangelho é claro. Que complementa, que dá luz à palavra de Ezequiel.
do interior mandarão rios de água viva. Você já parou para pensar quantas riquezas você tem dentro de si? Quantas riquezas maravilhosas tem dentro de você, meu irmão, minha irmã? Que você não é só pecado. Que você tem as qualidades também. Que você tem as virtudes que Deus colocou dentro de você. Que Deus colocou dentro. Ele colocou. Você já imaginou naquela passagem do Salmo 138, versículo 14 em diante, que vai dizer: de uma maneira maravilhosa Deus me criou, Deus me formou, me teceu no seio materno. Foi Deus que te teceu, Deus que te fez, Deus que te formou. E por isso no seu coração brota esse rio de água viva. Esse rio que deve fazer com que você mergulhe. Fazer que você descubra as riquezas que estão dentro de você. Você pode ser santo. Você pode ser santa. Você pode. A santidade não é coisa de outro mundo. A santidade não é coisa de outro mundo. É coisa dos nossos tempos. A santidade é coisa dos nossos tempos. E se você quer ser um rio que brota vida, como diz o profeta Ezequiel, você deve ser esse homem, essa mulher desejoso pela santidade. E eu encerro dizendo como mergulhar. Como? Pela oração. O homem que quer ser rio, ele precisa ter uma vida íntima com Deus. Uma mulher que quer ser rio, precisa ter uma vida íntima com Deus. Porque esse contato com esse Deus, através da oração, é que vai fazer com que você se torne um rio. Um rio que leva a vida. Essa vida de Deus. Porque você deve transmitir a vida de Deus que está em ti.